Olá, galerinha do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Glen Fagundes. Hoje é dia 18 de novembro de 2019. Link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, ótimas receitas e vale a pena cada uma delas, gente. Ó, fala sério. Você que gosta do nosso canal, curte, quer apoiar o canal, na descrição do vídeo, conta bancária, agência, você pode depositar e contribuir com qualquer valor, gente, não tem problema. Se você não pode, assiste o vídeo que já está ajudando também. Bom, vamos à matéria. Vamos falar agora de senhor Gilmar Mendes. Ontem nós tivemos as mobilizações, né, do povo nas ruas, né, dia 17. E Gilmar Mendes deu uma entrevistinha aí rápida, né? E parece que Mendes realmente está desafiando o povo brasileiro mesmo, né? Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, aquele like maroto, aperte o sininho das notificações. Eles querem limpar o nome de Lula a qualquer custo para Lula poder se candidatar. Olha só isso aqui, gente. Gilmar ignora manifestações e prossegue em sua cruzada para limpar Lula. O ministro Gilmar Mendes tenta dar mostras de que não se importou com a ida de milhões de robôs às ruas, pedindo seu impeachment. Porque para eles nós somos robôs, né? Mas tudo bem. Na realidade, a guerra está estabelecida e tudo indica que a estratégia do ministro é mesmo limpar Lula. Diz o site UOL. Em entrevista ao jornal argentino Clarín, o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou que espera julgar ainda neste ano o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, contra as condenações impostas ao petista na Lava Jato pelo então juiz federal Sérgio Moro. A defesa de Lula acusa Moro, hoje ministro da Justiça, de ter atuado sem a imparcialidade exigida dos juízes. Os advogados do petista pediram que o STF leve em consideração as mensagens entre Moro e procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, reveladas pelo site The Intercept Brasil. Gente, inacreditável isso daqui, né? Mas tudo bem. É absurdo. Bom, Gilmar disse o seguinte: é importante que o recurso de Lula seja analisado. Certamente, o que surgirá no debate é se as razões que estão ali expostas são suficientes ou se vamos poder usar aquilo que está nas informações do The Intercept, disse o ministro. Espero que seja ainda neste ano. O pano de fundo de tudo isso é acabar com a Lava Jato. O interesse maior do ministro não é o PT, o Lula, mas sim o PDDB, Aécio, e o MDB Temer, que serão diretamente beneficiados com uma decisão favorável ao meliante Lula. E aí tem aqui, encerra a matéria, né? Gente, vejam só. Há uma tentativa desesperada. Há um desespero muito... Essa exposição, vamos dizer assim, literal, por assim dizer, né? Essa literal, vamos dizer, como é que eu posso falar para vocês, assim, essa coisa deles abertamente falarem sobre o caso e darem a entender que realmente querem soltar Lula, livrar Lula da cadeia e da questão do Sérgio Moro, isso daí mostra o quanto eles estão por um fio. São ações desesperadas, porque na lógica, no contexto jurídico, né, esse caso do Lula, ele não poderia estar comentando o que ele comentou aqui. Aqui você percebe parcialidade, aqui você já tem praticamente ele já está praticamente dizendo qual é o voto dele aqui. E até onde se sabe, o magistrado não pode declarar o seu voto antes da votação, ou do momento de votação, né? E o Gilmar Mendes, ele já vem declarando aqui praticamente seu voto. Porque você vê assim, ele fala o seguinte, ele diz, bom, nós vamos discutir agora se nós podemos usar, se o que tem lá já é suficiente, ou se nós podemos acrescentar a questão do The Intercept. Duas coisas interessantes nessa fala dele. Primeiro, ele fala se nós podemos usar, ou seja, ele não fala se no sentido de se o que está ali é correto ou não, mas ele fala se aquilo é o suficiente. Presta atenção, eu até usei a palavra errada, né? Se nós podemos usar. Não, se ali o que está ali é o suficiente.
E aí, em outras palavras, ele vem como se diz assim, se ele não for suficiente, aí precisamos saber se o que o The Intercept divulgou pode ser atrelado ao processo. Você não vê ele falando em dois lados, não, você vê ele falando só em um lado só, que é o lado da liberação de Lula. Você não vê ele falando, por exemplo, não, nós temos que ver se é plausível o que a defesa pede. Nós vamos analisar se o que a defesa pede está correto ou não, se tem veracidade ou não, se tem base ou não. Ele não fala isso. Ele fala, nós vamos ver se é suficiente. Ah, não é suficiente? Então vamos ver se a gente pode atrelar a questão do The Intercept. Aí, primeiro ponto. Segundo ponto é a questão do The Intercept. Até agora, gente, as narrativas do The Intercept foram adquiridas de forma criminosa. Nós estamos com os presos, os caras presos, né? Quem se lascou nessa história toda foram os hackers. Vocês podem ver que o Glenn Greenwald está por aí rindo à toa, né? Não é aquela música, mas eu tô rindo à toa, não é que a vida seja assim tão boa. É antiga, né? Pois é. Ele tá aí rindo à toa da cara dos brasileiros, provocando o povo por aí, dando uma de João sem braço. Enquanto isso, os hackers estão presos. Você tem Manuela Dávila, que é uma das arquitetoras, né? Que é ela quem passou o contato, ela quem chegou, quem quer dizer, você vê que engraçado, né, gente? Os criminosos de fato estão soltos. Estão soltos. Os que causaram o caos no Brasil estão soltos. Quem pagou o pato? Adélio Bispo. Quem pagou o pato? O Carinha lá, os hackers. Os verdadeiros criminosos continuam aí de boa, andando para cima e para baixo. Eis a questão, eis o problema, né? E aí o que acontece? Gilmarzinho, né, quer tentar usar estas mensagens adquiridas de forma criminosa, que pela lei, é a lei, não é o Hughley, não é o Hughley, é a lei que diz que elas perdem a sua veracidade, né? Quem acompanha julgamento, né, sabe que muitas vezes uma prova que mostra de forma cabal, direta, que o cara cometeu aquele crime, mas se a prova é adquirida de forma inadequada, de forma criminosa, aquela prova perde o quê? Perde o seu valor, perde a sua veracidade, a sua importância. Ela é descartada. O juiz até recomenda que o júri desconsidere aquela prova, porque a forma que ela foi obtida. Quantos criminosos não são soltos? Porque muitas vezes a promotoria, né, adquire uma prova de uma forma meio ilícita e tal, e aí perde-se o valor daquela prova. E o cara é libertado, é solto. Então, vejam que eles estão invertendo a ordem jurídica das coisas. Querem pegar um ato, querem pegar uma prova adquirida dentro de um crime, com o intuito de cometer outros crimes, para usá-la dentro de uma ação contra um juiz que fez o papel que todo mundo esperava que ele fizesse, que era prender, mandar prender Lulinha da Silva. Outra coisa, a parcialidade. Lula vem sendo julgado por o Moro muito antes de Bolsonaro se denominar presidente, o candidato à presidência da República. E todas as ações do Sérgio Moro, em nenhum momento, foram ações parciais ou ligadas à questão de um possível ministério, né? Quando o Moro condena, porque você vê, lá na época em 2016 criticaram o Sérgio Moro por causa das mensagens, lá dos áudios. Criticaram ele porque ele não permitiu que Lula fosse blindado pelo cargo de ministro da Casa Civil para se ver livre da condenação. Porque Moro estava a vias naquele tempo de pedir a prisão do meliante, né? E aí eles usaram do subterfúgio para colocar Lula como ministro da Casa Civil. Bom, não deu certo, né? Foi impedido de assumir ali o cargo, e aí os petistas caíram de pau em cima naquela ocasião, inventaram um monte de coisa, né? Depois, quando ele foi condenado em 2017, e o interessante, gente, nessa história toda é que ninguém se liga, é o seguinte: em 2017, quando o Lula foi para a cadeia, foi o TRF4 quem mandou ele para a cadeia. Vocês prestam atenção nisso? O Moro condenou o Lula antes, bem antes da ideia de Bolsonaro. Quando o TRF4 condena o meliante, aí o Moro é quem é responsável por ele fazer o pedido da expedição
do pedido de prisão. E o engraçado é que quando eles falam pra gente nas reportagens deles, eles falam: ah, porque em 2017 o Moro prendeu Lula, com medo do Lula. Não foi o Moro que prendeu, foi o TRF4 que deu sustentabilidade, né, manteve a questão o pedido, manteve a condenação do Sérgio Moro, que foi dado bem antes. Então eles atrelam 2017 como se fosse ali que Moro tivesse dado a canetada. E não foi. Moro só cumpriu o procedimento que vem depois, que ele, como juiz, tem que pedir a prisão do Lula. Teria que pedir, já que o TRF4 havia mantido a sua condenação. Então, vocês conseguem entender que a narrativa em si é fraca? Não podem acusar Sérgio Moro de mandar prender Lula em 2017, porque ele simplesmente cumpriu a ordem determinada pelo TRF4. A condenação do Lula por Moro já tinha sido lá atrás. Então eles tentam juntar uma coisa com a outra para dar aquela ideia de que foi Moro em 2017 e não foi. Mas eles querem que a gente pense que foi. Eles querem que a gente tenha a ideia que foi. Não, porque ali começou a crescer a força de Bolsonaro ali. Bolsonaro começou a se destacar em 2017 a candidatar-se à presidência da República. Ali o nome dele começou a ser colocado já em algumas pesquisas, né, já começar a fazer uma suposição com o nome dele. Em 2018 é que ele fecha mesmo de vez essa ideia, mas até ali não havia. E a ação do Sérgio Moro ali nem teria como ser parcial, porque ele cumpre uma ordem que vem superior a ele, não é nem uma vontade dele ali. Vocês conseguem compreender o que eu estou falando? Então cai a narrativa aí da esquerda, de dizer que Moro condenou o Lula porque havia uma promessa de cargo. Agora veja que eles falam isso em 2017. Moro condenou Lula antes desse pedido de prisão, bem antes, ó. E aí? Como é que fica a coisa? Estranho, né? Complicado. A distorção das ideias, a forçação de barra para tentar manchar a imagem do Moro, igual fazem com a questão do Bolsonaro, no caso Marielle. Querem ligar Bolsonaro na marra a uma coisa que não tem menor vínculo, mas querem. É assim que a esquerda trabalha. Preste atenção que eles atacam justamente aqueles que são as pedras no sapato, são as barreiras que impedem eles de retomar o poder. Quem são? Sérgio Moro, porque Sérgio Moro foi o autor da primeira condenação de Lula. Precisam derrubar Sérgio Moro. Bolsonaro, por quê? Porque Bolsonaro foi o cara que, mesmo sendo esfaqueado, conseguiu atropelar, passar por cima dos petistas e, através do voto democrático, assumiu a presidência da República. Então, são os dois pontos que mais eles têm, os dois pontos que eles precisam apagar da história. E é por isso que eles trabalham de forma tão contundente para tentar criar um vínculo com ações que não são deles. Né? Que não são nem de Moro, nem de Bolsonaro. Mas tá aí, gente. E o Gilmar, né, tá sendo esse vínculo, junto com o Toffoli, junto com o Lewandowski. Né, tá sendo esse vínculo. Faltam 3 pessoas a votarem na suspensão do Sérgio Moro. Uma, Celso de Mello, outra, Lewandowski e outra, Gilmar. 2 votos a gente já sabe. O Celso de Mello tem sempre votado a favor do Moro em relação aos processos que tem vindo nessa questão do Lula. Até agora, o último que ele votou foi a favor do Sérgio Moro. Vamos esperar agora que ele também faça isso, porque Carmen Lúcia já votou e... qual é o nome dele? Esqueci. Edson Fachin também já votou favorável ao Sérgio Moro. Então só precisa agora que o Celso de Mello, que é o próximo a votar na lista, se não me falha a memória, dê a canetada certa. Se ele votar a favor do Moro, acabou, estamos tranquilos. Se ele não votar a favor do Moro, também estamos lascados. Canal Brasil Notícias. Fui.